Covas. Bom, o prefeito tá com a gente já? Está aqui já. Prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, né, nos atendendo nessa tarde de quinta-feira para a gente tratar da nossa cidade, né? Para a gente conversar com o nosso ouvinte um pouco mais da maior cidade do país, que tem muitos problemas complexos, insolúveis, mas algumas soluções também foram apresentadas recentemente. Prefeito, muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender, é um prazer falar com o senhor aqui no Bora Brasil. Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Bruna, boa tarde para você que nos assiste. Agora, no seu café não tem um vinhozinho não, né, Joel? Tem, prefeito, Fiquei desconfiada com essa história de café tá estranho, faz tá sentido. Estranho. Amanhã, inclusive, ficar sonolento com café, realmente, olha... Sabe o que Fala um pouco melhor o que tem nesse café aí, viu? Ô, prefeito, acho que eu gosto tanto do café que eu fico relaxado quando ele chega perto de mim. Falando nisso, o senhor sabe a diferença do café covarde e do valente? Qual que é a diferença? O café mineiro é covarde. É fraquinho? O café mineiro é o mais covarde de todos. Porque ele só anda acompanhado. Ele chega com um bolo, pãozinho com de queijo, a rosca. Agora, o café valente é aquele que chega sozinho, sabe? Sem açúcar. É, aquele lá, toma aqui, ó, te oferecer um café. Esse é o valentão de todos. Então, o café me deixa tranquilo, seja valente ou covarde, viu, prefeito? Mas é muito bom tê-lo aqui, viu, prefeito? Muito obrigado. Obrigado, que agradeço a oportunidade. Então, tá bom. Vamos começar, então, com essa questão dos bares e restaurantes, né? A gente tem ouvido muitas reclamações e reclamações justas, tão justas que o senhor conversou recentemente com o Eduardo Tuma, né, o presidente da Câmara, e eu percebi ali que vocês pretendiam modificar esse protocolo, né, talvez permitindo a reabertura no período noturno. Infelizmente, isso não aconteceu até agora. Eu digo infelizmente porque o senhor sabe muito bem, o ouvinte sabe muito bem, que 70% das vendas se concentram no período noturno. E quando você pretere esse horário, você inviabiliza a atividade desse segmento. Então, queria saber do senhor como que o senhor está pensando daqui para frente esse protocolo. Poderemos ter mudança a partir da semana que vem ou não? Bom, pela prefeitura, não há restrição das 17 horas. Essa restrição ela foi colocada pelo governo do estado de São Paulo, pensando numa política estadual. Aqui, por que nós não colocamos às 17 horas? Porque nós proibimos a venda ao ar livre, que é exatamente a venda que gera aglomeração nas calçadas, enfim, para não repetir o que nós vemos no Leblon, que nós vimos em outros lugares que reabriram bares e restaurantes. Mas o governo do estado colocou isso para valer para todo o estado, e aí a decisão do STF é que vale a norma mais restritiva, vale aquela que impõe mais restrições nesse momento de reabertura. Daqui a 1, 2 semanas, certamente o estado vai de novo se debruçar sobre o tema, até porque verificando o que aconteceu em cidades como São Paulo, em que até agora a reabertura se deu sem nenhum problema. Tá. O senhor chegou a conversar com o governador, com o João Dória, a respeito desse protocolo, para não afrontá-lo, por exemplo? Falou, governador, eu estou querendo aumentar esse horário, permitir a abertura a partir das 17 horas, buscando um entendimento antes de decretar qualquer medida. O senhor tentou uma conversa com ele nesse sentido? Veja, não se trata de nenhum enfrentamento, não há nenhum conflito. Claro. Aqui, tanto o município ele olha os problemas municipais, o governo do estado olha os problemas estaduais. E aí, volto a dizer, quando você tem qualquer tipo de divergência, vale a opção mais restritiva. Da mesma forma que o município, por exemplo, criou restrições como ter no máximo 6 pessoas por mesa dentro de cada bar ou restaurante. Ou seja, isso não está previsto no do estado, mas está previsto no protocolo do município. E o próprio governador já colocou que daqui a alguns dias é o caso de ir sempre reavaliando, até porque nós estamos aprendendo a lidar com uma situação diferente pela qual nós nunca passamos. Claro. Nunca passamos por uma pandemia como essa, nunca passamos por um momento de reabertura como esse. Agora, o que norteia tanto o estado quanto o governo municipal é a gente ter a cautela necessária, porque apesar de a gente estar falando em reabertura, a pandemia ainda não acabou. O vírus ainda continua a ser uma realidade a ser enfrentada e a gente quer reabrir sempre pensando em ampliando a flexibilização.
várias regiões do estado tiveram que retroceder por conta do avanço da pandemia a partir do momento da flexibilização. Aqui, até agora, a gente conseguiu só continuar a avançar, com toda a cautela necessária, com todo esforço que a gente sabe que os empresários estão tendo que fazer, as pessoas estão tendo que, o sacrifício que as pessoas estão tendo que passar, mas ainda estamos vivendo com o problema da pandemia. A quarentena continua tanto na prefeitura quanto no estado. Então não dá para dizer que ele libera de todas as formas necessárias, porque é bom para o empresário, porque é bom para a atividade econômica. A gente tem que ir compatibilizando essa ansiedade, essa necessidade que o setor apresenta com as preocupações com a preservação da vida, que é o bem maior a ser tutelado, a ser preservado. Mas se o senhor liberar, por exemplo, o horário noturno e fizer uma fiscalização à altura para garantir que haja ali no máximo 40% dos clientes, que haja um distanciamento, seria uma forma de funcionar coerente, uma forma segura. O senhor acha que pode ter alguma mudança amanhã já apresentada por parte do governo do estado? É claro que isso compete ao governo, mas a gente sabe que o senhor é uma figura, uma pessoa muito próxima ao governador. O senhor acha que poderemos ter alguma surpresa nesse sentido apresentada pelo governo do estado amanhã ou não? Acho que ainda não, porque eles voltaram a funcionar na segunda-feira. Acho que ainda é um prazo muito curto para poder avaliar de que forma foi essa reabertura. Vamos aguardar também sábado e domingo para verificar o que acontece no sábado e domingo. Estamos montando uma operação especial para também evitar aglomeração no sábado e domingo, quando a gente pode ter algum tipo de aglomeração a partir das 16, 17 horas. Enfim, os bares precisam respeitar esse prazo das 17 horas. Acho muito difícil, sem aí ter 1, 2 semanas de reabertura, já ter uma mudança nesse sentido da questão do horário. Agora, prefeito, ainda falando dessa história dos restaurantes, havia uma expectativa de que fosse autorizado também o uso de calçadas por esses estabelecimentos, algo inclusive que aconteceu em vários países da Europa quando começou esse movimento de reabertura. Há algum projeto da prefeitura pensado para que isso aconteça em breve aqui em São Paulo? Porque o que está no decreto é que nessa fase em que São Paulo se encontra, não haveria essa autorização. Isso pode mudar? Então, aí sim foi uma restrição imposta pelo município. Não é o momento ainda de começar a fazer isso. Em primeiro lugar, não dá para comparar as calçadas de São Paulo com as calçadas de Paris. Aqui as calçadas são muito mais estreitas do que os calçadões de Paris. Você utilizar as calçadas para colocar mesas para os bares e restaurantes servirem, significa não ter controle sobre a aglomeração, porque quando você serve só no espaço interno, você tem controle em relação à quantidade de pessoas que estão lá dentro. Quando você está no espaço externo, você não tem esse tipo de controle. E você tem um problema de mobilidade, né? Para onde que vai o pedestre? Para onde que vai a pessoa que utiliza a cadeira de rodas? Elas vão acabar tendo de utilizar a rua para poder se movimentar. Então, não tem como comparar a realidade de São Paulo com a realidade de outras capitais europeias. Sim. O que nós vamos fazer? Proibir nesse instante, mas nós vamos fazer um projeto modelo aqui no centro da cidade de São Paulo, para poder avaliar, né, quais são os impactos, como é que isso se dá, se é possível fazer também contendo aglomeração. Então esse projeto modelo está em fase final de discussão com a vigilância sanitária. Vamos ter um protocolo específico para bares e restaurantes com a utilização da calçada. Vamos analisar o resultado desse projeto piloto, para daí, se for o caso, replicar para outros cantos da cidade de São Paulo. Mas a questão da mobilidade, a questão da aglomeração fizeram com que a vigilância da cidade de São Paulo colocasse uma restrição nesse momento sobre a utilização das áreas externas. Prefeito, acho que para fechar o assunto restaurantes, esse fim de semana, como vai ser o primeiro dessa reabertura, há uma previsão de uma fiscalização mais intensa? Como que vai ser esse trabalho para evitar aglomeração? Sim, nós estamos organizando da mesma forma que nós organizávamos para a área da Vila Madalena no momento do carnaval, ou seja, com uma presença maior, com uma restrição de circulação. A gente já está organizando isso desde a segunda-feira. O secretário Alexandre Modonés, secretário de subprefeituras, está organizando isso para os principais locais da cidade, onde tem concentração de bares, para poder evitar aglomeração e garantir o fechamento às 17 horas. A gente está com essa operação já sendo discutida além da prefeitura e gestada desde segunda-feira.
Sim, o prefeito, recentemente, a SP Trans diminuiu a frota em 9%, né? Foi uma diminuição considerável. E isso, é claro, pela lógica, acaba provocando mais aglomeração. Isso a gente sentiu na prática, né? Fazendo um monitoramento em alguns pontos de São Paulo. E tem a ver, nós sabemos, com o subsídio, né? Eu queria saber do senhor o que dá para ser feito nesse sentido. Se dá para aumentar a frota, voltar a aumentar a frota, bancar um pouco mais esse subsídio, pelo menos nesse momento mais emergencial, nesse período de pandemia, como o senhor bem acabou de colocar, que nós temos que evitar a aglomeração. E quando você reduz, você, pela lógica, concentra mais os passageiros, né? Acho que quando definiram essa redução, não perceberam muito bem como isso iria funcionar na prática, porque colocaram ali que iriam diminuir ou retirar as linhas somente dos pontos ou das áreas menos ocupadas, né? Ou menos utilizadas, cheias. Nas linhas menos cheias. E, infelizmente, isso não foi visto na prática, né? O que o senhor tem discutido com a Secretaria de Transportes e Mobilidade aqui de São Paulo nesse sentido? Hoje a gente tem algo em torno de 50% da quantidade de passageiros que a gente tinha no mesmo período em relação ao ano passado, e estamos com 84% da frota circulando. Ou seja, estamos 34% acima quando se compara a oferta e demanda de passageiros de ônibus na cidade de São Paulo. A projeção com esse número é a gente chegar no fim do ano com um subsídio extra de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, o subsídio que seria de 2,3 bi, a previsão é a gente chegar no fim do ano com 3,8 bi. 1 bilhão e meio a mais de pagamento de recursos da prefeitura para as empresas concessionárias de ônibus. A gente está toda semana avaliando o crescimento da quantidade de passageiros para poder acompanhar isso de crescimento também de oferta de ônibus. Então, essa é uma conta que a gente faz toda semana. Agora, né, vamos avaliar como é que ficou com a reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza, barbearia, o quanto que isso impactou no crescimento da quantidade de passageiros, para, se for o caso, na semana que vem, ir corrigindo e também ampliando a quantidade de ônibus ofertados. Mas o número que a gente tem hoje é um número bem razoável, de 34% acima quando comparado oferta e demanda de ônibus na cidade de São Paulo. Ou seja, seria mais barato tratar os enfermos que se infectarem dentro do transporte coletivo do que pagar esse subsídio, prefeito, de 1 bilhão e meio. Imagina que o gasto extra que nós tivemos na área da saúde para poder ampliar a quantidade de leitos, para poder atender a população, para criar 1.300 leitos de UTI na cidade de São Paulo, 1 bi e 200, abaixo desse gasto extra em relação ao subsídio. Eu não queria dizer que é mais barato ou mais caro, porque não dá para comparar realidades completamente diferentes, a questão do subsídio do ônibus com a questão do gasto na área da saúde. O que eu queria deixar bem claro é que a gente vai andando ali no fio da navalha entre não deixar aglomerar demais dentro dos ônibus e não deixar o subsídio explodir. Essa é a conta que a gente vai fazendo toda semana, até porque se fosse assim, a gente praticamente fechava os ônibus e aí ninguém aglomerava dentro do ônibus. Acho que não é essa a questão, a comparação entre transportes e saúde. Dentro mesmo da própria Secretaria de Transportes, é não deixar explodir o subsídio demais, né, além desse 1,5 bi que a gente deve ter até o fim do ano, para poder não ter muita aglomeração dentro dos ônibus, mas também não deixar esse recurso explodir na cidade. Prefeito, aproveitando para a gente falar de gastos, como que a Prefeitura está se preparando para uma possível segunda onda da doença, da contaminação, com essa reabertura que vem acontecendo na cidade? A gente está se preparando. Bom, primeiro, todos os protocolos que estão sendo assinados com os setores é exatamente para poder evitar isso, né? Para que a gente possa ter a reabertura e não ter que retroceder, para que não veja degringolar os índices que, com muito custo, a cidade conseguiu atingir, seja em relação à transmissão da doença, seja em relação à ocupação de leitos de UTI. Então, esses protocolos são importantes e é uma ação que tem sido decisiva para que a cidade não tivesse retrocedido até agora. Depois de 4 semanas de abertura de comércio, a gente ampliou
para a fase 3. A gente avançou para a fase 3 e não tivemos que voltar para a fase 1, para a fase vermelha. A outra questão é que grande parte da estrutura ainda permanece, exceto o Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu, que já foi desativado. Toda a estrutura montada ainda permanece à disposição. A gente está com algo em torno de 55% de ocupação dos leitos de UTI e menos de 50% dos leitos de enfermaria ocupados na cidade. Ou seja, a gente tem espaço e tranquilidade para poder fazer essa reabertura. A outra ação que tem sido feita, que foi anunciada hoje de manhã, é a segunda fase do inquérito sorológico. Exatamente para a gente possa saber exatamente como é que a doença está se comportando em cada canto da cidade de São Paulo, ter uma estratégia diferenciada nos 14 distritos de maior incidência da doença, para que a gente possa ter a flexibilização sem o aumento de casos. Então, nesses 14 distritos onde tem mais incidência da doença, vamos fazer um acompanhamento de cada família das pessoas que estão suspeitas, de cada um que for sintomático, de cada um que tiver testado positivo, para poder segurar e não deixar ampliar ainda mais a desigualdade na cidade. O inquérito mostra que o vírus é 3 vezes mais perigoso na classe E do que na classe A. Isso porque é uma questão histórica de desigualdade na cidade, com problema de alimentação, problema de isolamento, problema habitacional, enfim, o vírus jogou luz sobre a desigualdade social que nós temos na cidade de São Paulo. Então, todas as ações que têm sido feitas pela Prefeitura são para que a gente possa fazer essa flexibilização com o maior cuidado possível e não ter que retroceder, não ter que ver os índices piorarem na cidade, e até agora a gente teve uma estratégia bem sucedida. Bom, os parques reabrirão a partir de segunda-feira com algumas normas rígidas, pelo que percebemos, né? Somente para atividades ali ao ar livre, para fazer uma caminhada, uma corrida, esporte, né? Passeio de bicicleta, para fazer aquelas atividades normais, né, que são feitas nos parques. E para que tudo ocorra bem, como o senhor está colocando agora, isso depende diretamente de uma fiscalização, né? Como que os fiscais desses parques estão sendo instruídos ou serão instruídos, né? Para ao mesmo tempo garantir a ordem, evitar a aglomeração e impedir qualquer possível confusão. Porque quando você coloca alguém que não tem o poder de polícia ali, como um GCM ou como um policial, para fiscalizar, isso pode dar problema, né, prefeito? Nós já estamos há 2 semanas nos preparando para isso, levando esse tipo de informação e essa capacitação para cada um dos gestores dos parques municipais, para as equipes que ajudam eles, né, para a GCM, que vai fazer um trabalho de parceria para poder conter qualquer tipo de problema. Então, nós não estamos fazendo da noite para o dia essa reabertura aqui na cidade de São Paulo. São 2 semanas de preparo e discussão interna dentro da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, em parceria com a vigilância sanitária, para que a gente possa reabrir. A reabertura é sempre aos poucos, exatamente para poder ir ajustando. Nesse momento são 70 dos 105 parques municipais que vão reabrir, num horário reduzido, das 10 às 16 horas. O Parque Ibirapuera e o Parque do Carmo, que são parques maiores, com maior estrutura, vão ficar das 6 às 16, ainda só durante a semana. Atividades individuais, sem atividades coletivas, sem esportes coletivos, os parquinhos infantis, as quadras, nesse momento ainda fechada, os bebedouros estarão fechados, também por recomendação da Vigilância Sanitária. Então, lembrar as pessoas de poderem, quem puder, levar água de casa para poder consumir dentro dos parques. Ou seja, então a gente tem feito o trabalho interno para poder, na segunda-feira, estar preparado para essa reabertura e receber bem a população e, mais uma vez, ter a tranquilidade que nós não vamos ter que retroceder. Mas esse preparo e essa capacitação está sendo feita desde a segunda-feira da semana passada. Prefeito, o que mais a gente tem visto, especialmente aos finais de semana, são as pessoas aglomeradas no entorno de parques, também em ciclofaixas, andando de bike, correndo, praticando atividade física. E aí essa reabertura vem apenas de segunda a sexta-feira. Emendo aqui 2 perguntas. Primeiro, a Prefeitura já tem como dizer, por exemplo, que vai fazer uma análise nas próximas 2, 3 semanas? Dá para a gente pensar em uma data, por exemplo, em agosto, com parques já reabertos também no fim de semana? E haverá alguma ação específica no entorno desses locais onde há muita aglomeração
aglomeração ainda, especialmente aos sábados e domingos? Lembrar que todo tipo de restrição que a gente fez aqui na cidade de São Paulo foi em relação aos locais, aos estabelecimentos, aos parques, às empresas. A gente nunca teve nenhuma restrição aqui na cidade em relação às pessoas. Elas sempre puderam sair na rua, lembrando sempre que a gente sempre fez o apelo para que pudesse permanecer dentro de casa. A gente continua a fazer esse apelo, porque apesar de todo esse processo de flexibilização, a quarentena continua, a pandemia continua na cidade de São Paulo. Então a gente continua a fazer o apelo para as pessoas que evitem sair de casa. É exatamente por isso que nós não vamos reabrir o parques ainda aos finais de semana, para não estimular esse tipo de aglomeração, para não estimular as pessoas a saírem de casa. São 50, 60 mil pessoas frequentando o Parque Ibirapuera num final de semana. Então, nesse momento, qualquer tipo de reabertura aos finais de semana é um estímulo à aglomeração. Vão continuar não reabrindo o Parque Minhocão, a Paulista aos domingos, ou seja, momento ainda de cautela para que os parques possam ser reabertos, mas sem estimular a aglomeração na cidade. A gente continua a fazer a campanha para pessoas utilizarem máscara, para ficarem dentro de casa, né? A gente continua a fazer este apelo à população que entenda que, apesar de todo esse processo de reabertura que a gente está vivendo, a pandemia continua aqui na cidade de São Paulo. Mas você não abrir, prefeito, o parque no final de semana, o senhor não está contribuindo para a própria aglomeração? Talvez se você abrir os portões, né, e liberar para algumas pessoas, repito, seguindo normas rígidas, você acaba dispersando aquelas pessoas que estariam aglomeradas no entorno dos parques, né? E essa argumentação ela tem sido recebida aqui no Grupo Bandeirantes periodicamente, né? Tanto dos ouvintes quanto dos telespectadores. O senhor não pensa que abrir o parque no final de semana você vai estar evitando a aglomeração no entorno dele? Bom, nem todo mundo que vai no parque no final de semana está ao entorno dele hoje. Você também estimularia aquelas pessoas que não estão indo no entorno dele a voltarem a frequentar os parques. Vou dizer, são 50, 60 mil pessoas num final de semana dentro do Parque Ibirapuera. É muita gente, é uma cidade pequena, média do interior, frequentando o Parque Ibirapuera. Então, o número que você tem hoje é um número bem menor no entorno dos parques. Essas pessoas continuariam aí, mas você estaria trazendo shoppings, outras, né? Que não estão trazendo para poder frequentar. Muitas, por falta de opção, por ter o parque fechado no final de semana, acabam indo para os shoppings, por exemplo. Você vê a frequência, né, nos shoppings como ela está baixa, né? Como as pessoas estão evitando de ir ao shopping simplesmente para passear. A gente espera que continue assim, pelo menos nesses primeiros dias, né? Mas as pessoas estão se tornando mais impacientes com o decorrer do tempo. Isso a gente tem percebido, né? Pois não, Ana? Prefeito, rapidinho, na região central, a gente tem recebido todos os dias muitas mensagens com foto de aglomeração, região da 25 de março, todas essas áreas muito cheias. A prefeitura está de olho nisso, pensando em fazer alguma ação específica, fiscalização de máscara. Como é que está o trabalho nessa região? A gente tem feito a fiscalização dentro dos estabelecimentos comerciais, volto a dizer, toda a preocupação que a gente teve desde o início e que a gente continua, são os locais fechados, dentro dos estabelecimentos. A gente continua a fazer, já foram mais de 600 estabelecimentos fechados aqui na cidade de São Paulo, por desrespeito às normas da vigilância sanitária, por desrespeito ao horário de funcionamento que eles estão liberados a fazer. A gente continua essa ação. A gente sabia, claro, que qualquer reabertura de comércio, você não fala apenas para as pessoas da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é referência de gente do interior, de outros estados que vem aqui para poder consumir. Então, tudo que foi feito até agora foi feito em parceria com a atividade econômica, porque lembrando, né, que se tiver qualquer piora nos índices, nós vamos voltar a fechar aqui na cidade de São Paulo. E até agora, quando se fala de 4, 6 semanas já de reabertura de comércio, a gente não percebeu nenhuma piora nos índices da cidade, muito pelo contrário, a gente continua a diminuir a quantidade de novas internações, continua a diminuir a quantidade de óbitos por semana na cidade de São Paulo, ou seja, os índices continuam a corresponder positivamente. A grande maioria da população tem entendido que, apesar da flexibilização, a pandemia continua e continua a evitar sair de casa de forma desnecessária. Volto a insistir nisso.
né? Não adianta só o poder público investir em leite hospitalar, investir em campanhas na TV, reforçar a fiscalização, o sucesso do caso da cidade de São Paulo, que conseguiu achatar a curva, que conseguiu atender todo mundo, também foi por causa da população que ajudou, que colaborou e que continua a compreender que há um momento ainda de pandemia e que, portanto, é necessário evitar qualquer circulação desnecessária. Se tudo continuar como está, quando chegaremos na fase verde, prefeito? Só para finalizar com o senhor, sei que tem que liberá-lo, porque o tempo do senhor está apertado aí. Quando chegaremos na fase verde? É claro que o senhor não tem bola de cristal, mas se tudo continuar um como pouco está matemático hoje, também, né? Olha, há uma grande dificuldade para passar para a fase verde, que é a quantidade de leitos não ocupados, né? A gente teria que inaugurar mais 400 leitos e não deixar eles serem utilizados para poder passar para a fase verde. Então, é muito difícil ainda prever quando é que nós vamos conseguir uma taxa de ocupação para conseguir chegar à fase verde do governo do estado de São Paulo. Então, ainda não temos nenhuma previsão de fase verde, a gente já tem alguns índices apontando para a fase verde, mas esse da taxa de ocupação de leitos de UTI ainda é um índice difícil da cidade atingir, até porque nós estamos falando apenas dos leitos da prefeitura. A gente também contabiliza os leitos privados e os leitos que o Estado administra aqui na cidade. Então esse é o índice mais difícil da gente conseguir baixar e deixar ele abaixo dos 60%. Prefeito Bruno Covas, muito obrigado pela entrevista do senhor, quero agradecê-lo imensamente, espero contar com a sua participação novamente aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes também. Tá muito bom, obrigada prefeito? pelo longo tempo com a gente. Obrigada, prefeito. Obrigado, que agradeço. Um abraço você, Joel, Ana Paula, Bruna. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. O café não tem vinho não, viu, prefeito? É café puro mesmo. E aquele café bem Você ficou covarde. muito suspeito, A Joel. gente finge Muito que suspeito, acredita, depois né, a gente- prefeito? Deixa pra lá. Um abraço, Eu pedi prefeito. para as duas darem uma cheirada no café que você está tomando, Tá e aí bom. o parecer delas eu vou confiar. Tá bom, valeu, prefeito. Um abraço pro senhor, um abraço.